Pessoal, olha só, o objetivo dessa aula é a gente entender o que os coeficientes, né, da função trigonométrica fazem na função, né? O que elas fazem aí no gráfico da função. Esta daqui é a parte 2. Lembrando que se você não assistiu a parte 1, é o vídeo antes desse. Você vai aí na playlist de trigonometria 2, que é a trigonometria na circunferência, e você vai conseguir encontrar a aula 1. É interessante que você veja primeiro o vídeo 1 para depois ver esse, tá? Porque senão vai ficar aí o processo no meio do caminho. Bom, então a gente vai continuar. Na parte 1, eu expliquei para vocês o que o A e o que o B fazem na função, né? O que eles fazem aí no gráfico da função. Agora, na parte 2, a gente vai ver o que o C e o que o D faz no gráfico. Então, essa primeira parte aqui já estava escrito do outro vídeo, né? Ó, as funções trigonométricas desse tipo aí têm características semelhantes às funções elementares, né? Seno de x e cosseno de x. Lembrando que eu estou dando o mesmo tratamento, né, tanto para o seno quanto para o cosseno, porque como eu já disse para vocês até no vídeo anterior, o gráfico da função seno e da função cosseno, eles têm o mesmo comportamento. Você só consegue diferenciar o seno do cosseno quando você pega um intervalo específico. Mas se você pegar o domínio inteiro da função, você não vai conseguir notar tantas diferenças assim. Eu vou mostrar isso também no próximo vídeo. O próximo vídeo depois desse daqui vai ser um vídeo no GeoGebra, onde eu vou explicar, onde eu vou mostrar na realidade o que o A, o que o B, o que o C, o que o D faz no gráfico da função lá no GeoGebra, no aplicativo, que fica mais fácil de você conseguir visualizar. Bom, então vamos aqui para a constante C. O que a constante C ela faz com o gráfico da função? Olha só, a constante C amplia o período da função, se o módulo de C for menor do que 1. E ela comprime se for maior do que 1, o módulo de C, tá? Lembrando que, como eu estou trabalhando com unidades no gráfico, né? O intervalo que tem aqui, do menos 1 para o 0, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, eu chamo isso daqui de unidades, tá? E quando a gente trata de unidades, não é interessante você dizer que, por exemplo, sei lá, a função se deslocou menos 3 unidades. Fica estranho, né? Então, por isso que a gente usa o módulo. Porque o módulo serve para deixar um número sempre positivo. E aí você fala, a função variou, né? Andou aí 3 unidades, 2 unidades, 1 unidade. Ao invés de falar menos, né? Porque fica aquela... Não existe distância negativa. Não tem como eu falar que, por exemplo, a distância entre Praia Grande e São Paulo é de menos 50 quilômetros. Não existe menos 50 quilômetros, né? Existe 50 quilômetros, certo? E aí, ó, a gente altera o período da função quando a gente está variando aí a nossa letrinha C aqui, ó. A gente altera o período. Como que faz para a gente calcular o período, ó? Você vai pegar o período da função trigonométrica e vai dividir pelo módulo do valor que tiver aqui no C, certo? Sendo esse P índice T aqui, o período da função trigonométrica correspondente, né? Aquele período da função que você está querendo aí estudar, certo? Então tá aqui, ó. Eu desenhei o gráfico, tá? Vamos primeiro interpretar o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Olha só. Eu sempre estou falando para vocês que quando a gente vai construir gráficos, né, de funções trigonométricas, a gente tem que sempre se espelhar na função elementar. Quem que é a função elementar do seno? É a função seno de x, certo? Então, é esta função aqui em verde, ó, que ela é o seno de 0 é 0, o seno de 90, né, ó, que é o π sobre 2 aqui, é 1. O seno de 180 é 0. Seno de 270, ó, que está exatamente entre o π e o 2π, tá aqui no meio do 270, é menos 1. E o 360, né, que é o 2π, é 0, certo? Esses valores a gente tira lá da tabela dos arcos notáveis. Na trigonometria do triângulo retângulo, os arcos notáveis eram quem? 30, 45 e 60. Já na trigonometria na circunferência, que é esta parte que a gente está estudando aqui,
Os arcos notáveis, além de ter o de 30, 45 e 60, tem o 0, 90, 180, 270 e 360. São aí outros arcos, né, outros ângulos que você tem que saber o seno e o cosseno deles, certo? E a tangente também, só que a tangente a gente vai ver mais pra frente. Então tá aqui, a função em verde é a seno de x. Então, ó, como eu tô querendo estudar agora o que o c faz na função, vou botar aqui um 2 no lugar do c, ó. Então eu vou calcular aqui a função seno de 2x. Então vamos recair aqui na definição para ver o que vai, para a gente já tentar imaginar o que vai acontecer. A constante c, ela vai ampliar o período da função se o módulo de c for menor do que 1. E vai comprimir se o módulo de c for maior que 1. 2 é maior ou menor que 1? Maior que 1, concorda? Então isso vai acontecer o quê? Ele vai comprimir. Muito bem. E é de fato o que aconteceu aqui, ó. Você vê que a função elementar era isso aqui e ela, ó, comprimiu. Comprimir é juntar, né? Deixar tudo comprimidinho, tudo juntinho. Então ela estava aqui, ó, o período antes era de 2π, agora o período passou a ser π. Aí outra coisa que eu acho que eu já falei antes, mas vou falar de novo. O que caracteriza um período? Quando você tem uma crista e um vale. O que é crista e o que é vale? Crista, você traça aqui o eixo x, tá vendo? Ó? A crista é o que está acima do eixo x, o vale é o que está abaixo, certo? Ou você também, às vezes, não vai ter o eixo, né? Mas você tem aqui a cara da função seno, né? Ó, ela tem essa cara aqui. Aí você corta ela no meio, ó. O que fica acima é o que a gente chama de crista, certo? E o que fica abaixo é o que a gente chama de vale. Tranquilo? Então, quando eu multipliquei aqui, ó, o meu argumento por 2, o que eu fiz? Eu comprimi o período da minha função, certo? Aí você vai falar, mas ficou visual, eu consegui visualizar, mas eu não sei se eu ia conseguir construir o gráfico se eu estivesse lá falando. Construa o gráfico de seno de 2x. Aí você faz o que eu estou falando. Você desenha primeiro a função elementar e aí sim, é 2 aqui, então você vai comprimir ela. É como se você tivesse dividido a função elementar em 2, né? Em 2 partes. Só que, evidentemente, ela vai ficar só uma parte aqui e teria a segunda parte aqui também. Aqui a terceira, aqui a quarta e por aí vai. Lembrando que isso aqui são infinitos, né? Evidentemente, o que eu estou fazendo aqui é um esboço do gráfico. Eu não vou construir o gráfico inteiro porque eu iria usar a lousa inteira, né? E não ia ter espaço aqui, evidentemente. Mas essas funções aqui são infinitas, ok? É inclusive o que a gente vai ver no vídeo depois, ok? Tranquilo. Então agora, olha aqui a função g de x, ó, que é a seno de menos meio x. Então eu vou multiplicar o meu argumento, que é o x, por menos meio. Menos meio é maior que 1 ou é menor que 1? Menor que 1, concorda? Menos meio é menos 0,5. Menos 0,5 é um número menor que 1. Então, ele vai acontecer o quê? Ó? Ampliar, né? Ó, a constante c amplia o período quando o módulo é menor do que 1. Então, vai ampliar. O que é ampliar, gente? É aumentar. Olha a função elementar. Olha a g. O gráfico da g, ó, é esse gráfico aqui empontilhado. O que aconteceu com esse gráfico? Ele ampliou, né? Ó, ele ampliou, certo? Ele começou aqui, ó, e ele deu uma grande ampliada aí em relação à função elementar, certo? Aí, como que você construiria esse gráfico, né? Ó, como você tem aqui, como você multiplicou isso daqui por meio, você teria que fazer aqui essa parte do período, né? Você teria que calcular aqui o período, que eu já vou ensinar como é que calcula usando essa fórmula, para você poder construir o gráfico. Esse gráfico aqui da m de x já é mais visual. Você não precisava fazer isso aqui para poder construir ele. Embora dá para fazer isso também. Mas essa daqui, a meio de x, é interessante fazer isso aqui para você conseguir visualizar bem. O meio, ainda se você for uma pessoa aí que consegue fazer isso
de cabeça, tranquilamente, né? Ainda não vai ter tanta dificuldade. Mas se fosse, sei lá, um sétimo, um oitavo, um valor maior, ia ser um pouquinho mais complicado. Então, eu teria que fazer isso aqui, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular o período? Eu vou pegar o período da função trigonométrica e dividir pelo valor que está no módulo de C. Quem que é o período da f? Quem que é a função f? Seno de x, certo? Seno de x. Então, vamos lá. O período total dela é quanto? 2π. Olha aqui a função elementar, ó. O período tem uma crista e um vale. Ele terminou aqui. Então, o período já é de cara aqui 2π, certo? Quem que é o número que está aqui, ó, no C? 1, não é? Seria 1 vezes o 2 ali, né? Que vai dar aqui 2π, certo? Vamos para o período da M, ó. A M é 2x. Então, o período total aqui é 2π, né? Ó, cadê a M? Tá aqui, você coloca sempre o valor que tá aqui, certo? 2π dividido por 2. Por que 2? Porque é o valor que tá aqui na frente do argumento, né? Ó, que é o valor do C. É o período total dividido pelo módulo de C, certo? Quem é o módulo de C aqui, ó? 2 é o valor que está aqui. Então, 2π dividido por 2 dá só π, né? Porque você cancela o 2 com o 2, só sobra o π. E de fato, né? Ó, o período da função m é só até o π. Tem a crista, tem o vale e terminou aqui. Período da g, né? Ó, período da g. Primeira coisa, o que você faz? É sempre o período total. Vai ser sempre 2π. 2π dividido pelo módulo do valor que está aqui multiplicando o argumento. Quem é o valor? Menos meio. 2π dividido por menos meio dá 4π, certo? Sempre vai ter o π. Em cima sempre é 2π, certo? O π nunca vai sair porque em trigonometria a gente trabalha com radianos. E isso aqui é uma divisão de fração, né? Eu vou até fazer aqui porque eu sei que tem gente que tem dificuldade. É 2 dividido por menos meio. Isso daqui é a primeira vezes o inverso da segunda, certo? 2 vezes menos 2 dá menos 4 sobre 1, que é menos 4. Só que o valor, ó, tá em módulo. Então, por isso que o módulo de menos 4 é 4. E aí, a gente nunca pode esquecer do π, certo? Eu faço essas contas assim porque eu sei que tem gente que tem dificuldade, ok? Bom, então eu acredito que deve estar tranquila essa parte aqui. Vamos agora ver o que é que a constante d faz com a função. Olha lá, a constante d translada o gráfico da função em módulo de d sobre c unidades para a esquerda, se esse quociente, né, d sobre c for maior que zero, ou para a direita se esse quociente for menor do que zero. Vamos entender. Primeiro, agora eu mudei o gráfico, né? Eu estou usando o gráfico aqui do cosseno. Eu não sei nem porque eu escrevi seno ali, ó. Escrevi errado. Deixa eu apagar isso aqui, que não é seno, é cosseno. Lembrando que nas funções trigonométricas, o seno e o cosseno agem do mesmo jeito, tá? Então, por isso que eu alterno aí entre seno e cosseno. Tranquilo? Desenhei aqui, ó, esbocei o gráfico da função cosseno de x elementar. Aí você tem que lembrar dos arcos notáveis, né, ó? Cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 180 é menos 1, cosseno de 270 é 0, cosseno de 360 é 1, certo? Esbocei ali, agora eu vou começar a fazer as operações. Olha bem, vou pegar aqui a função m. A função m é o cosseno de x menos π. Esse menos π aqui, ó, tá representando o valor do d, que é o valor, ó, que eu somo ou subtraio com o argumento, certo? Então tá ali, ó, eu usei o menos π. Que isso significa? Que isso significa? Que a nossa função vai andar π unidades para a direita, certo?
Por que que a nossa função vai andar π unidades para a direita? Porque o π, ele é um número maior que zero, certo? Aliás, desculpa, né? Ele vai andar para a direita, isso mesmo, que vai estar em módulo, né? Esses valores tem que lembrar que ficam sempre em módulo, tá? Então, às vezes, acaba confundindo aí. Então, o nosso gráfico aqui vai andar π unidades aqui para a direita, certo? Lembrando que direita é para cá, esquerda é para lá. Então, ela vai começar aqui no π, vai ir para cá, vai subir e vai terminar lá. Outra coisa muito importante, olha só, eu já sei que com certeza já deve ter ficado pensando, nossa, que loucura, é muito difícil. Mas olha só, para você conseguir desenhar esses gráficos de uma forma fácil, você tem que ter na sua cabeça como que é a forma do gráfico dessas funções. Você tem que bater o olho num gráfico desse e ver que isso aqui é função cosseno. E tem que bater o olho num gráfico desse tipo e ver que aqui tem função seno. Se você não sabe a cara, né, da função seno e não sabe a cara da função cosseno, pode esquecer. Vai ter mais dificuldade para fazer isso aqui. Aí vai ter que montar isso daqui utilizando aquelas tabelinhas. E ali dá uma confusão lascada, tá? É melhor você aprender a esboçar gráfico deste jeito. Porque usando a tabelinha é confuso. Depois vai ter vídeos de exercícios mais pra frente. Eu vou fazer os vídeos também mostrando, né, a tabelinha e tal. Não vou fazer só assim, vou mostrar a tabelinha para quem quiser também. Mas eu particularmente acho montar a tabelinha mais difícil. Mas tem gente que acha mais fácil e aí é de gosto, tá? Eu acho mais difícil. Vamos agora aqui olhar a g. A g é o cosseno de x mais π sobre 2. π sobre 2, o que significa? Que a minha função vai andar π sobre 2 unidades para a esquerda, certo? Quando que a função anda para a esquerda? Olha a definição, ó. A constante d translada o gráfico da função em módulo de d sobre c unidades para a esquerda, quando esse quociente é maior que zero, né? π sobre 2 é um número maior que zero. Ah, mas por que o outro andou para a direita? Porque era menos π, ó. Na hora que a gente faz a conta, a gente faz em módulo. Eu vou mostrar aqui a parte da conta. Por isso que fica positivo. E aí confunde, tá? Olha bem que isso aqui é bem importante. Na hora que você faz a conta, vai aparecer aqui, ó, que ele andou π unidades para a direita. Mas você vai falar, por que andou para a direita, sendo que ele anda para a direita quando o quociente é menor que zero e aqui tem um valor menos π, que é menor que zero? Porque você calcula em módulo. Porque a gente está se referindo a unidades. Não faz sentido você falar que a função andou para a direita menos π unidades. Faz sentido você falar que ela andou π unidades, certo? Então tem que tomar um cuidado aí com isso aí. Tranquilo? Como que a gente faz a conta? É esse quociente aqui. Você pega o valor do d. Quem é o valor do d? É o valor que você está colocando aqui. Quem é o valor do c? O valor que está aqui na frente, né? Ó, é o valor que está multiplicando o meu argumento. Quem está multiplicando o meu argumento aqui? 1. Não tem nada, vale 1. Lembrando que pela definição, o C e o B nunca pode ser 0. Então aqui você não vai me colocar 0. É 1. Então aqui na divisão, ó, vai ficar D sobre C. O D é o menos π, aqui para o cosseno, né? Ó, de x menos π. O D é o menos π. E o C é 1, né, ó, que é o valor que está aqui na frente, 1. Quanto é que é menos π dividido por 1? Menos π, só que está em módulo. Então, o módulo de menos π é π. E aí, ele andou π unidades para a direita. Andou para a direita, né, porque era um valor menor do que zero. Só que aqui era menos π. E aí, você fala que ele andou π unidades para a direita. Vamos ver o da G? Olha lá. O C é 1 e o D é π sobre 2. Olha aqui o D, π sobre 2 dividido por 1. Quanto que é π sobre 2 dividido por 1? Π sobre 2. Qual que é o módulo de π sobre 2? Π sobre 2 mesmo, porque é um valor positivo. Então, por ser um valor positivo, ele anda π sobre 2 unidades para a
esquerda, né? Olha lá da definição. Quando o quociente aqui é maior do que zero, ele anda para a esquerda, certo? Π sobre 2 é maior que zero, andou para a esquerda. Menos π, ó, menos π é menor que zero, então ele andou para a direita, certo? Acho que deu para dar uma clareada. Se não conseguiu clarear, se não conseguiu entender, dá uma voltada no vídeo para a parte, né, que eu saí daqui para cá e tenta dar uma entendida, tá? É meio complicado mesmo, não vou negar, é uma coisa assim meio maçante de conseguir entender. Mas a prática leva à perfeição, tá? Não se esqueçam aqui dessas contas elementares, né, que é importante você saber fazer. Não se esqueça o que é Cristo, o que é vale. Acho que eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas vale a pena retomar isso aqui também. E vale também a função cosseno. Só que na função cosseno a gente só tem um vale, ok?